Fábio Luiz Santos Silva para o prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio. Convocação. Ofício 172/2019 do presidente Matheus Zé da Silva para o prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio. Encaminha proposituras. Ofício 174/2019 do presidente Matheus Zé da Silva para o promotor de justiça Salomão Sussum Tanaka dos Santos. Resposta ao ofício 275/2019. Ofício 175/2019 do presidente Matheus Zé da Silva para o primeiro vice-presidente Luiz Donizete Pires. Manifesta sobre possibilidade de concessão de título da utilidade pública. Ofício 173/2019 do presidente Matheus Zé da Silva para o prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio. Indefere solicitação de realização de sessão extraordinária. Ofício 29/2019, CCJR do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Paulo Cândido Ribeiro para o representante do Ministério Público, Salomão Sussum Tanaka dos Santos, convida para audiência pública. Ofício 30/2019, CCJR do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, convida para audiência pública. Paulo Cândido Ribeiro para o presidente da subseção da OAB Campos do Jordão, São Paulo, convida para audiência pública. Ofício 28/2019, CCJR do presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Paulo Cândido Ribeiro para o juiz de direito da Fábio Franco de Camargo. Correspondências recebidas. Ofício 487/2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Projeto de lei 225/2019. Ofício 489/2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Ofício especial. Projeto de lei 228/2019, sugestão de emenda. Ofício 490/290 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Projeto de lei 233/2019. Ofício 491/2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Projeto de lei 234/2019. Ofício 488/2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Projeto de lei 235/2019. Carta NPM SB 148/2019 do diretor engenheiro agrônomo Ednei Antônio Marques para o presidente Matheus Zé da Silva. Convite. Requerimento da Eligiane Nelma Rodrigues da Silva Pires para o presidente Matheus Zé da Silva. Progressão por conhecimento. Ofício 484/2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Requerimento 79/2019. Ofício 14/2019 da contadora Karina Aparecido dos Santos para o presidente Matheus Zé da Silva. Balancetes de receita e despesas referentes a setembro de 2019. Abaixo assinado da Educação Municipal para o presidente Matheus Zé da Silva. Mudança de plano de carreira. Ofício 4.637 de 2019 do presidente Matheus Zé, presidente Marcos Santana Rezende. Requerimento 1.325 de 2019. Ofício 496 de 2019 GP do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Ofício especial PL 215 de 2019, sugestão de emenda. Ofício 497 de 2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Sessão extraordinária. Ofício 506 de 2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Requerimento 83 de 2019. Ofício 507 de 2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Requerimento 84 de 2019. Ofício 508 de 2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Requerimento 85 de 2019. Ofício 509 de 2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Requerimento 86 de 2019. Ofício 510 de 2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Requerimento 87 de 2019. Ofício 511 de 2019 do prefeito Ronaldo Rivelino Venâncio para o presidente Matheus Zé da Silva. Retirado de projeto de lei. Ofício 16 de 2019 da secretária de Saúde e Saneamento, Ana Catarina Martins Bonassi, para o vereador Fábio Luiz Santos Silva. Resposta à indicação 69 de 2019. Lembrando a todos que o inteiro teor das correspondências, se alguém quiser ter acesso, na Secretaria da Câmara. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente nos termos do artigo 167 do Regimento Interno. Senhor presidente, solicito que seja submetido ao soberano plenário a dispensa da leitura do inteiro teor dos projetos constantes do expediente, uma vez que a matéria irá tramitar na casa e seu teor está disponível no site da Câmara. Submeto ao plenário a dispensa da leitura dos inteiros teores dos projetos constantes da pauta. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Solicito fazer a leitura da mesa? Sim, está autorizado. Dispensando as formalidades. Ofício 493/19 GP, São Bento Sapucaí, 25 de outubro de 2019. Referência, projeto de lei 236 de 2019. Mensagem justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação de votação dessa egrégia Casa Parlamentar o incluso projeto de lei 236 de 25 de outubro de 2019,
que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual de lei de diretrizes orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente até o valor de R$ 60 mil. A presente reformulação das dotações orçamentárias tem o intuito de abrir um crédito especial para a utilização de saldo de recurso financeiro estadual para a construção de guarita de monumento estadual Pedra do Baú. Nessa oportunidade, renovamos a Vossa Excelência e ilustres vereadores nossos protestos de alta estima e distinta consideração. Antecipadamente, Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito municipal. Projeto de Lei 8/2019. Estabelece normas para declaração de utilidade pública. Só um minutinho. Chama o Lucas para mim, ó. Esse aqui não precisa ler, será que não sabe? Esse aqui é um projeto legislativo. Do Jorge. Tem que ler tudo? Oi? Esse aqui não é o outro, não. Ah, não é o mesmo. Ah, tá. Dando continuidade. Projeto de Lei 8/2019. Estabelece normas para declaração de utilidade pública. Mensagem justificativa. No âmbito municipal, não há legislação vigente que trate sobre os requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades. No entanto, na esfera estadual, a matéria é regulamentada pela Lei 2.574/1980. Com isso, uma vez que inexiste legislação na esfera municipal, por analogia, devem ser observados os requisitos contidos na lei estadual retromencionada. Assim, o presente projeto de lei pretende criar normativa própria para o reconhecimento da utilidade pública das entidades que trabalham em prol da coletividade, legislação adequada e realidade local, visando descontinuar o uso supletivo da legislação estadual. Proposto em 6 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira. Projeto de Resolução 4/2019. Altera a redação dos artigos 122 e 187 da Resolução 60, de 20 de dezembro de 2012, que institui o regimento interno da Câmara Municipal, estando escrito mais ou menos por aí. Mensagem justificativa. Iniciativa, vereadores Fábio Luiz Santos Silva, Josiano Cristina da Silva Costa, Benedito Donizete Santana e Paulo Cândido Ribeiro. Ementa. Altera a redação dos artigos 122 e 187 da Resolução número 60, de 20 de dezembro de 2012, que institui o regimento interno da Câmara Municipal, instância criminal mensa Pucaí. A alteração visa destravar o processo legislativo, possibilitando que a Câmara Municipal seja convocada sem maiores entraves para apreciação ou leitura das matérias urgentes, sanando possíveis nulidades e evitando lesão a vereadores que não se encontrem na circunscrição do município. Pelo exposto, requeiro que, após devida consideração de cada um dos nobres edis, seja o presente projeto de resolução aprovado pelo colênio plenário. São Bento Pucaí, São Paulo, 6 de novembro de 2019, vereador Fábio Luiz Santos Silva, vereador Josiano Cristina da Silva Costa, vereador Benedito Donizete Santana e vereador Paulo Cândido Ribeiro. Projeto de Resolução 5/2019. Iniciativa, vereadores Fábio Luiz Santos Silva, Josiano Cristina da Silva Costa, Benedito Donizete Santana e Paulo Cândido Ribeiro. Ementa, altera a redação do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal da Estância Climática São Bento Sapucaí. Exposição de motivos. Alteração visa destravar o processo legislativo, possibilitando que a Câmara Municipal seja convocada sem maiores entraves para apreciação ou leitura das matérias urgentes, sanando possíveis nulidades e evitando lesão a vereadores que não se encontrem na circunscrição do município. Pelo exposto, requeiro que, após devida consideração de cada um dos nobres edis, seja o presente projeto de resolução aprovado pelo colênio plenário. Chama o Lucas para mim de novo aí, por favor. Só um minutinho.
Dando continuidade. Projeto de resolução 6/2019. Iniciativas vereadores Paulo Cândido Ribeiro e Fábio Luiz Santos Silva. Ementa, altera a redação do artigo 161 da resolução número 60 de 20 de dezembro de 2012, que institui o regimento interno da Câmara Municipal, Estância Climática São Bento Sapucaí. Mensagem justificativa. A alteração visa aumentar o número de reuniões ordinárias para o atendimento da demanda da população, passando de quinzenalmente a semanalmente. Pelo exposto, requeiro que, após a devida consideração de cada um dos nobres edis, seja o presente projeto de resolução aprovado pelo colégio plenário. São Bento Sapucaí, 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro e vereador Fábio Luiz Santos Silva. Requerimento 91/2019. Requer cópia de convênio referente à Lei 1860, de 15 de fevereiro de 2017. Senhor presidente, requeremos a douta mesa após ouvido o soberano plenário que se digne Vossa Excelência Oficial, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ronaldo Rivelino Venâncio, para que encaminhe cópia do convênio que se refere à Lei 1860, de 15 de fevereiro de 2017, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com cartório de protesto para protestar as certidões de dívida ativa correspondente aos créditos tributário e não tributário do município e da outras providências. Justificativa. A função fiscalizadora desse parlamento é argumentada na Magna Carta 88 e seu artigo 31, perfazendo função típica dos parlamentos em todas as esferas. Assim, dentro dos legítimos direitos e obrigações adquiridos após o êxito do pleito eleitoral, é que apresenta-se o presente pedido de informações nos ditames regimentais acerca de assuntos de interesse local. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, vereador Jorge Luiz Pereira, vereador Altino de Paulo Salgado, vereador vos fala Fábio Luiz Santos Silva. Requerimento 92/2019. Requer informações acerca da extensão de rede de água da Estrada Municipal Adolfo Alves, bairro do Caracol. Senhor presidente, requeremos a douta mesa após ouvir o soberano plenário que se digne Vossa Excelência, em oficial, excelentíssimo senhor prefeito municipal Ronaldo Rivelino Venâncio, para que preste amplas informações acerca da razão de não ter sido prolongada a rede de água na Estrada Municipal Adolfo Alves, existente no bairro do Caracol, uma vez que os moradores daquela localidade se queixam que arcaram com a maior parte do pagamento da tarifa da Sabesp. Para tanto, tarifa no valor total de R$ 18.735,62 e que a rede foi estendida até o Alto Poço Barracão, não tendo sido disponibilizada na via citada. Justificativa. A função fiscalizadora desse parlamento está argumentada na Magna Carta 38, em seu artigo 31, perfazendo função típica dos parlamentos em todas as esferas. Assim, dentro dos legítimos direitos e obrigações adquiridas após o êxito do pleito eleitoral, é que apresenta-se o presente pedido de informações nos ditames regimentais acerca de assuntos de interesse local. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2019, vereador Altino de Paulo Salgado, vereador Paulo Cândido Ribeiro e vereador Jorge Luiz Pereira. Requerimento 93/2019. Requer informações acerca da situação das obras do Estádio Municipal Benedito Gomes de Souza. Senhor presidente, requer a douta mesa após ouvido o soberano plenário que se digne Vossa Excelência, em oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ronaldo Rivelino Venâncio, para que complementação à questão tratada no requerimento 76/2019, quais as providências adotadas pelo Executivo quanto às falhas nas obras do Estádio Municipal Benedito Gomes de Souza, devendo encaminhar cópia de expedientes afetos à questão. Justificativa. A função fiscalizadora desse parlamento está argumentada na Magna Carta 88 e seu artigo 31, perfazendo função típica dos parlamentos em todas as esferas. Assim, dentro dos legítimos direitos e obrigações adquiridos após o êxito do pleito eleitoral, é que apresenta-se o presente pedido de informações nos ditames regimentais acerca de assuntos de interesse local. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2019, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva. Moção 21/2019. Moção de pesar de falecimento do vereador paraísopolense João Bosco de Brito. Apresentamos a douta mesa dessa Casa de Leis nos termos do artigo 259 do novo regimento interno e após ouvido o soberano plenário, a presente moção de pesar pelo falecimento do vereador paraísopolense João Bosco de Brito, ex-professor da Escola Estadual Dr. Genésio Cândido Pereira, óbito ocorrido neste dia 3 de novembro de 2019. Justificativa. Grande homem público, nosso querido Bosco foi prefeito de nossa vizinha Paraisópolis por 2 mandatos, 1989 a 1992 e em 1997 a 2000, estando também em seu 2º mandato de vereador, sendo pessoa querida em nossa São Bento Sapucaí, por ter lecionado História por muitos anos na Escola Estadual Genésio Cândido Ribeiro. O falecimento deste grande homem público muito nos entristece, comungando do luto de que se abate sobre os familiares. Assim, essa singela moção é o instrumento do qual este legislativo pode lançar mão para demonstrar a profunda tristeza deste parlamento ante a perda de um igual e apresentar formalmente os votos institucionais de condolências aos familiares. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Moção 22/2019.
moção de pesar pelo falecimento do ex-deputado federal Aricara José. Apresentamos a douta mesa após o aviso dessa Casa de Leis nos termos do artigo 259 do novo regimento interno e após o ouvido do Supremo Plenário, a presente moção de pesar pelo falecimento do ex-deputado federal Aricara José, óbito ocorrido neste dia 1 de novembro de 2019. Justificativa. O ex-deputado federal e conhecido nos anos 80 como governador do Vale, Aricara José, faleceu durante a manhã desta sexta-feira, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Ele tinha 77 anos. Aricara era natural da cidade de Neves Paulista e formado em Direito pela Unital Universidade de Taubaté, na cidade em que criou suas raízes. Foi vereador de Taubaté, deputado estadual por 2 mandatos e federal por 4 mandatos, entre os anos 1991 e 2007. Como deputado federal, ganhou destaque por ser relator do atual Código Brasileiro de Trânsito. Aricara era casado com Fátima Cara José, tinha 2 filhos, Juliette e Ari Filho, eleito 2 vezes vereador em Taubaté e foi vítima de câncer no fígado. De acordo com a Câmara Taubatetiana, Aricara foi filiado ao MDB, PPB, PTB e PMDB. Presidiu o Diretório Municipal do MDB, foi líder do partido e coordenou encontros estaduais e nacionais de prefeitos e vereadores na região do Vale do Paraíba. Em 1968, candidatou-se a vereador em Taubaté pelo MDB e foi eleito com 990 votos para a 6ª legislatura. 1 de 2 de 1969 a 31 de 1 de 1973. Foi líder de seu partido e vice-presidente em 1970. Em 1972, candidatou-se a prefeito e deputado federal de 91 a 2003 e de 2005 a 2007 pelos partidos PMDB, PPB, PTB. Foi secretário de Assuntos Fundiários do Estado de São Paulo entre 1999 e 2003. Foi homenageado pelo Legislativo Taubatiano em 2 oportunidades, pelo vereador Celso José de Brum, o que concedeu o título de cidadania em 1984, e pelo vereador José Francisco Saad, que em 1997 o coordenou com a comenda Jacques Félix. O falecimento deste grande homem público muito nos entristece, comungando do luto que se abate sobre os familiares. Assim, essa singela moção é um instrumento do qual este legislativo pode lançar mão para demonstrar a profunda tristeza deste parlamento ante a perda de um igual e apresentar formalmente os votos institucionais de condolências aos familiares. Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, vereador que vos fala, Fábio Luiz Santos Silva. Moção 23 de 2019. Moção de apelo ao diretor regional do Departamento de Estradas e Rodagem, DR6, para execução de projeto de acesso ao bairro do Serrano. Apresenta a douta mesa dessa Casa de Leis, nos termos do artigo 259 do novo regimento interno, e após ouvido o Supremo Plenário, apresente moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito Antônio Moreira Júnior, digníssimo diretor regional do Departamento de Estradas e Rodagem, DR6, para que viabilize a execução do projeto já existente para abertura de acesso ao bairro do Serrano, via perimetral Mário Covas. Justificativa. A presente apelo vem de modo pleitear a execução do projeto já existente, anexo, e possibilitar segurança do trânsito de nossa somente Sapucaí, uma vez que atualmente os condutores param da rodovia SP-42, rodovia Vereador Júlio da Silva, para cruzar trecho de faixa duplo contínuo para a contramão para acessar o bairro do Serrano. Questão extremamente perigosa que sujeita novos cidadãos a acidentes de elevada gravidade. Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira. Indicação 203 de 2019. Indica a reforma dos totens de das divisas de nosso município. Indicando nos termos regimentais o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ronaldo Rivelino Venâncio, para que providencie junto aos setores competentes a reforma e a substituição de totens da divisa do município, tendo em vista que alguns estão degradados, trazendo aspecto visual desagradável aos nossos visitantes, merecendo especial atenção ao Executivo Municipal. Justificativa. Na certeza de compreensão do prefeito municipal, seus esforços para sanarmos as questões, buscando minorar as dificuldades da vida de nós e ampliarmos a boa prestação do serviço público, presto os devidos agradecimentos. Sala de Sessões da Câmara Municipal, em 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, vereador Jorge Luiz Pereira, vereador Altino de Paulo Salgado, vereador que vos fala, Fábio Luiz Santos Silva. Indicação 204 de 2019. Indica a substituição do sistema de iluminação público no centro do município. Indicando nos termos regimentais o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ronaldo Rivelino Venâncio, para que providencie junto aos setores competentes a substituição de atual sistema de iluminação pública da área central do município pelo sistema de LEDs, tendo em vista a superioridade deste na aparência, qualidade de iluminação e economicidade. Aproveitando o ensejo, rogamos que, por ocasião do atendimento deste pedido, sejam utilizadas as lâmpadas a serem substituídas para
prover a devida iluminação para as áreas de zona rural de nosso São Bento. Justificativa. A certeza de compreensão do prefeito municipal se esforça para sanarmos as questões, buscando minorar as dificuldades da vida de nós e ampliarmos a boa prestação de serviço público, presta os devidos agradecimentos. Sala sessão da Câmara Municipal em 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, vereador Jorge Luiz Pereira, vereador Altino de Paulo Salgado, vereador Gusfala Fábio Luiz Santos Silva. Indicação 205/2019, indica limpeza no Jardim Nova Conquista e no bairro do Quilombo. Indicamos nos termos regimentais o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ronaldo Revilino Venâncio, para que providencie junto aos setores competentes a implementação de serviços de limpeza no Jardim Nova Conquista e no bairro do Quilombo, com a devida pintura de guias, faixas de pedestres e demais sinalizações de trânsito horizontal, sendo salutar ressaltar que o pedido se fundamenta na desgastada situação que as vias se encontram, trazendo péssimo aspecto visual nos locais. Justificativa. Na certeza de compreensão do prefeito municipal, seus esforços para sanarmos as questões, buscando minorar as dificuldades da vida de nós e ampliarmos a boa prestação de serviço público, presta os devidos agradecimentos. Sala sessões da Câmara Municipal em 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Eu submeto ao plenário para que possa ser incluído o projeto de lei número 9/2019 do vereador Jorge, para que o primeiro secretário possa fazer a leitura dele já incluso na pauta. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Projeto de lei 9/2019 concede título de utilidade pública municipal ao Lions Clube de São Bento do Sapucaí. Mensagem justificativa. O presente projeto de lei pretende reconhecer as grandes contribuições feitas pelo Lions em nosso município. O Estado de São Paulo já reconheceu a utilidade pública do Lions Clube do Brasil, assim como foi feita pela União. O Lions em São Bento do Sapucaí foi fundado em 7 de 2 de 2017, tendo iniciado suas atividades em 2016, antes mesmo de sua fundação. Ante a forte chuva que atingiu nossa região, deixando inúmeras casas destelhadas, realiza e realizou campanha de combate à fome, sendo que todo o alimento arrecadado for entregue aos vicentinos, para que pudesse entregar aos necessitados cestas básicas. Além disso, o Lions contribui de diversas outras formas, como doações às escolas, à obra social São Benedito, ao CEPROCON, dentre outras contribuições para o bem-estar de nossos cidadãos. Proposto em 11 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira. Passamos agora o uso da tribuna livre, 5 minutos para cada vereador inscrito. Primeiro vereador inscrito, vereador Jair Matias de Oliveira. Palavra, senhor. Conceda a palavra. Boa noite, colega presidente dessa casa, colega vereadores, visitantes dessa noite. Eu venho usando a palavra dessa noite em forma de agradecimento pelo dia que nós tivemos ontem, onde a gente passou o dia, esteve presente o nosso prefeito, junto na festa. Uma festa que aconteceu no nosso município, que deu exemplo para muita gente. Eu acho que isso não pode acabar no nosso município, onde as pessoas às vezes pensam que uma festa dessa acaba arrumando confusão, e nós não tivemos confusão alguma. Nem sequer um falou alto com o outro. Com chuva e tudo, conseguiu realizar a festa. Então é isso que é bom nós trabalhar no nosso município. Todo mundo fica contente. Talvez tenha algum que fica descontente, mas faz parte.
até o nosso Senhor Jesus Cristo não agradou todo mundo. Então a gente também não vai conseguir agradar todo mundo. Mas eu agradeço o Jonas, o Douglas, e também agradeço o nosso prefeito pelo trabalho que vem fazendo no nosso município. Hoje, às vezes, até é criticado por muita gente, mas a gente também tem que elogiar o trabalho dele. Então eu agradeço. O momento que eu passei ontem com ele, tivemos junto e vendo os trabalhos dos meninos e aonde que eu pude estar presente também. Então é isso que eu tenho para dizer nessa noite. A gente às vezes acha que vai fazer uma festa do tipo que fez ontem, que vai ter uma confusão, vai ter uma briga, e não teve briga nenhuma, graças a Deus. Foi um dia bom para todo mundo. Eu queria também, nós estamos tendo um problema aqui no bairro do Paiol Grande, com esse problema de fossa, que estão pondo no bairro do Paiol Grande. Não sei se os colegas vereadores estão sabendo ou não. Tem uns pondo fossa e uns não querendo pôr a fossa. Então não sei que lei que tem nesse nosso país. Se a lei é para um, acho que tem que ser para tudo. Então, queria que o presidente dessa casa vê-se qual secretaria que está comandando essa parte dessas fossas que estão pondo no nosso município. E trouxesse aqui na Câmara para dar uma explicação para nós do que está acontecendo. Tive uma reclamação do bairro do Paiol Grande, então estou passando para o senhor presidente. Traz para nós quem é essa pessoa que está comandando essa parte de fossa aí, porque se a lei é para um, tem que ser para tudo. Então tem uns pondo, uns não, e disse que não vão pôr. Então se a lei é para todo mundo, eu acho que tem que ser executada. Então é isso que eu tenho para dizer nessa noite. Peço desculpa se às vezes a minha palavra ofendeu alguém aí, mas eu sou meio sintomático e eu gosto das coisas certas. Eu acho que nós, que fomos eleitos pelo povo, nós temos que falar a verdade. E eu sou assim. Gosto de falar a verdade. Se estiver errado, procuro pedir perdão. Então é isso que eu tenho para dizer essa noite. Uma boa noite para todo mundo. E agradeço pelo momento que passei com vocês ontem. Falou, obrigado, uma boa noite. Próximo vereador, inscrito, vereador Fábio Luiz dos Santos Silva. Bem as palavras, senhor presidente. Boa noite a todos que chegaram agora, dispensando as formalidades. E aqueles que chegam também pelas redes sociais, sejam sempre bem-vindos. Uma boa noite. Eu não ia usar a tribuna livre hoje, mas só para poder ser transparente com a população que nos assiste, né, sobre o que está acontecendo sobre a fossa séptica. Eu acho que nós, como os vereadores, jamais temos que questionar isso aí, porque está errado. Se nós lutamos para o bem comum do município, infelizmente a prefeitura errou na época de não ter fiscalizado, de ter exigido para liberar o projeto. Então a gente não tem nem muito o que comentar sobre isso, né? Agora, se estão cobrando de uns e outros não, concordo com o vereador Jair, tem que ser para todos. Só que, antes de vir nessa casa, vereador, o que acontece? Esse projeto foi votado por nós mesmos. Não só por nós, também já existe lei federal. Então, foi uma exigência do Ministério Público para nós, vereadores, todos os vereadores votaram a favor. Então, nós também votamos isso aí. E como que nós vamos ser contra, né? É a mesma coisa chegar uma coisa nessa Câmara aqui, tem aquelas situações que a gente pode ser favorável ou contra aquela situação. Mas quando é um bem comum, que se envolve o meio ambiente, foram todos favoráveis, então não pode se falar que nós não sabemos. Então nós votamos, então nós temos a obrigação de saber o que nós votamos e repassar para a população, né? Eu não lembro que ano que foi votado, mas se eu não me engano foi 2015 ou 2016, eu não me lembro, né? Então o que acontece? O que acontece? Hoje a água que nós bebemos
vem do Paiol Grande. Vai chegar uma época que, na verdade, todas essas casas teriam que ter a obrigação da prefeitura fiscalizando para liberar seus projetos com uma fossa séptica. Hoje as nossas águas que nós bebemos vêm do Paiol Grande, por isso que estão pegando mais pesado no Paiol Grande. E o que acontece? Eu sei porque eu fui questionar também. Por que estão assim? Porque foi exigência, o Ministério Público está cobrando quase que semanalmente da prefeitura para tomar alguma atitude. Né? Não pensando em hoje na gente, mas pensando nos nossos filhos, pensando no futuro do nosso município. Né? Então, quando vamos falar, vamos ser realmente o que está acontecendo. Tá ok? Eu acho que ficou bem claro para todos. Né? E outra, só para deixar mais claro ainda, eu fui atrás até porque, tipo assim, caiu como uma bomba para o município, tipo, chegar e já multar, já atuar. Não, o que eles estão fazendo? Eles estão chegando, conversando com as pessoas e dando prazo. Se eu não me engano, acho que até 90 dias. Caso a pessoa não consiga, pelo menos compre, ou então a pessoa vai lá, notifica, dá mais algum prazo, até que a pessoa possa realizar a fossa séptica, né? Então não está chegando e já metendo a multa. Então eu acho que não tem muito que nós falarmos, né? A prefeitura é errada, não estou falando dessa gestão, mas desde que eu entendo por gente, é errada porque libera o alvará. Uma outra coisa que ninguém sabe, quando se acaba a água, a primeira coisa, vem se falar para o vereador. Ok, nós temos que correr atrás, nosso papel é esse, trazer informação, buscar informações, cobrar da Sabesp ou outros órgãos, mas no caso agora a Sabesp. Mas, muitas dessas casas, por que o nosso município, às vezes, cidade, lugares mais altos ou mais distantes, demora mais para chegar a água? Porque não se tem caixa d'água. O que acontece? Hoje, para você construir uma casa, hoje não, sempre existiu isso. A prefeitura é obrigatória a exigir do morador, no seu projeto, a caixa de água, o reservatório de água. Daí você estoura um cano no paiol, demora-se, vamos supor, 5 horas para arrumar. Daí o povo fica tudo sem água, principalmente os de mais longe. Beleza, daí começa a chegar água de madrugada, começa a encher as casas da cidade, aquelas que têm caixa e aquelas que não têm. A hora que começa a amanhecer, que está chegando naquelas casas de lugares mais longe, o que acontece? O povo começou a usar. Então a água que está no começo, aquelas pessoas que não têm caixa, começam a encher de novo. E aquelas pessoas que não têm caixa acabam ficando sem água até 2, 3 dias. Então, um pouco é erro, nós temos que cobrar, mas nem sempre o erro é totalmente da prefeitura. É da prefeitura por não cobrar, enquanto vai fazer a sua construção, ou não fiscalizar, e também de nós, moradores, que às vezes nós não temos a caixa de reservatório de água. Então, só para deixar bem claro, obrigado. Peço uma parte, senhor? Pois só não? para não usar a tribuna e ficar prolongando muito. A questão do funcionário, eu acho muito importante o funcionário ter educação suficiente para chegar na pessoa e falar, não chegar como autoridade, né? Não é porque a pessoa tem autoridade, já pode chegar, às vezes, com falta de educação, mal criado, né? Às vezes uma pessoa lá simplesinha na roça, às vezes nem sabe direito o que está acontecendo, então, e chega com aquela força, né, como funcionário, né? Eu acho que isso que dá um pouco de raiva na gente, não é verdade? Porque um juiz, um promotor, um delegado, um policial, o primeiro fato se chama educação. Isso também para nós, como funcionário público, também não deve de fazer falta isso para nós. Então, não é porque a pessoa tem um poder na mão e chega já impondo as leis de uma forma autoritária. Isso é muito feio. Chega, explica para a pessoa as condições, o senhor vai ter que fazer isso, mas explica com educação. A pessoa tem um tempo para explicar com educação. A pessoa está ganhando para isso. Então, falta de educação é uma coisa que só leva a piorar o momento, às vezes. E educação não faz mal para ninguém. Muito obrigado pelas palavras, vereador. Concordo totalmente. Não sei se esse é o caso que está correndo no... Não, já tive relatos disso, entendeu? Eu não tive ainda, mas se teve, eu concordo totalmente. Eu acho que não só eles, todos os setores da prefeitura, vereadores, prefeito, todos que trabalham no setor público, principalmente esses de prefeituras, nós somos pagos pelo povo, nós temos dever de tratar bem o povo, né? Porque às vezes a gente só vê o nosso lado, fui maltratado, mas a gente também tem que tratar para ser bem tratado. Né? Trate-se bem para receber um trato melhor ainda. Então, eu acho de grande valia, né? E eu não sei se chegou esse relato, eu acho que a gente tem que levar ao conhecimento do senhor prefeito, porque
Eu, na verdade, eu sou a favor, a partir do momento de qualquer lei que se vote aqui, já tem que se ter trabalhado a transparência, às vezes até transparência, porque tem muitos que não têm acesso à internet. Levar o conhecimento dessas pessoas, levar esse conhecimento a campo, não ficar lá atrás de um site da prefeitura ou até da Câmara, essas pessoas precisam saber. Lógico, infelizmente a nossa Câmara hoje não tem muita gente, mas nós não temos culpa, né? Porque infelizmente nós somos tratados como todos os políticos do nosso país, que infelizmente está uma vergonha mesmo. Então, infelizmente, nós somos tratados iguais. Com essas coisas que vêm acontecendo nas mídias, nos jornais aí, nós está cada vez se decaindo, infelizmente. Por mais que, eu falo por mim, por mais que a gente se faça algo para se melhorar, infelizmente, a gente pode fazer o pessoal nosso, eu luto cada dia, falo por mim. Infelizmente, nós somos tratados igual a todos, né? Eu não ia usar a tribuna, mas já veio uma outra coisa na cabeça, vamos aproveitar e falar. Né? É sobre um requerimento, aproveito que eu não vou discutir na hora, é sobre a arquibancada do campo. Eu fiz um requerimento cobrando, que respondeu que ia entrar judicialmente, então nós queremos uma cópia desse, ver se realmente entrou, porque nós já estamos indo, Universidade da Cidade foi dia 16 de agosto, no dia que foi inaugurada aquela arquibancada, já estava trincado, já tinha feito um ofício, depois fiz mais um. Então, o que se vê? Você vai lá no local e está trincado do mesmo jeito, ou até pior. Né? Então nós queremos uma cobrança mais severa. Se o prefeito entrou com alguma coisa, alguma documentação judicial, que nos mande para a gente poder acompanhar junto e até alguma forma para poder cobrar. Uma outra situação, eu ia ter protocolei um requerimento, mas acho que fica para a próxima sessão ou faço através de ofício, não tem problema, mas eu vou deixar bem claro aqui. É sobre a nossa avenida principal. Né? Todos sabemos que os dinheiros estão em falta, o governo está demorando para repassar, mas agora parece que está repassando. O prefeito até parabenizo que conseguiu que depositasse a verba do bairro do Paiol Grande na rua Bela Vista e outras verbas que o governo estava atrasado, ele teve em Brasília e conseguiu, né, cobrando, até parabenizo, porque não é qualquer prefeito que nós vemos aí no município, às vezes, que vai viajar e realmente para trabalhar, porque tem muitas vezes que vão lá para passear. Né? Então a gente tem que tirar o chapéu pro prefeito nessa parte, pois ele foi lá e já fazia quase um ano que a obra Rua Bela Vista estava parada e conseguiu o depósito na sexta-feira de tarde, assim que conseguiu, ele me mandou mensagem. Então o que acontece? Na avenida principal, o projeto está lá, está largando as calçadas, ok. Né? O que se vê no projeto? Que vai recapear o asfalto. Né? Todos nós sabemos que recapear o asfalto, o nível do asfalto antigo já está em maioria dos locais no mesmo nível que a calçada. O que será feito? Em conversa, o prefeito falou, não, será feito um maior, sei lá, estamos cobrando até no sentido de alertar, né? Não é porque a gente às vezes fala na tribuna ou cobra através de requerimento que a gente é do contra, jamais, jamais. Se o prefeito tiver certo 10 vezes eu estou junto, mas se ele tiver errado 20, eu estou 20 vezes contra ele também, né? É o nosso papel, estar junto quando estiver certo e cobrar, ou de alguma maneira alertar quando está errado. Então, o que eu vejo? Até agora, eu não consegui enxergar o que será feito naquela avenida principal. Que quando for recapeada, eu não sei o que será feito, porque o asfalto antigo já está no mesmo nível da calçada, né? E uma outra coisa que eu já cobrei inúmeras vezes, espero que não dê problema. Esses encanamentos antigos, que foram desmanchadas as calçadas e foram refeitas as calçadas, os encanamentos das casas saem totalmente embaixo ali daquelas manilhas de água que vai por baixo da calçada. Espero eu que nem um dia se entupa aquilo lá, porque eu lembro certinho quantas vezes eu falei para o senhor prefeito disso aí. Inclusive eu falei um dia para ele dar uma olhadinha perto ali do açougue do cunhado, que um pouquinho que choveu, quantia de areia se já juntou. Porque em vários locais saem os canamentos das casas. No meio das manilhas, as areias vão entupindo. E já alerto também, essa semana que foi detetizada aqui a casa de leis, foi detetizado aqui o bueiro aqui do lado da Câmara Municipal, que dá subida aqui para a ladeira dos Pirilampos. O que se alerta? Antigamente se via uma equipe só limpando esses bueiros de areia, tirando a sua areia e tal. A hora que se abriu ali, estava pura água até o bico. Imagine-se quando se der uma chuva, o que será acontecer? Eu não sei, eu não lembro quanto tempo faz que não se limpa esses bueiros de areia. Está completamente cheio de água até o bico. Se vocês tiverem oportunidade, só vocês abrirem ali para vocês verem. Pega uma barra, um pé de cabra, alguma coisa, dá uma puxada só para vocês verem. Eu acho que antigamente eles limpavam aqui em cima, aqui perto do Guri, e eu não lembro aonde que era o outro, acho que perto da Nossa Senhora dos Remédios. E isso, estou falando já, estou alertando. Se der uma chuva,
não suporta, porque a água, sem chover, do dia que estava detetizando, já estava até o bico. Muito obrigado. Então, não havendo mais vereador inscrito, passamos para a ordem do dia. Passamos agora à ordem do dia. Iniciemos pela discussão e deliberação do projeto de lei 205/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 205/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 205/2019 de autoria do Executivo Municipal que institui as diretrizes curriculares da educação infantil municipal, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre as diretrizes curriculares para a educação infantil do município de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Lida em plenário no dia 27 de maio do corrente ano, durante a 8ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Dentre elas, o que o anexo único do projeto informa que a Maria Cleidson Mendes Roberto foi uma professora que se dedicou à educação do município. Seu nome foi apresentado e aceito pela Câmara Municipal para intitular a creche escola, sendo tal fato inverídico, uma vez que a nomeação se deu irregularmente por ato unilateral do Executivo. Foi necessária a apresentação de aprovação do projeto de lei 225 para sanar vício apontado. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico 55/2019, após a aprovação do PL 225/2019, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opina em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 205/2019, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, salas comissões 6 de novembro de 2019, vereador secretário que vos fala, Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 205/2019, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 205/2019, de autoria do Executivo Municipal que institui as diretrizes curriculares da educação infantil municipal em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, porém entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salve o maior juízo, das comissões 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiana Cristina Silva Costa, vice-presidente, vereador que nos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando então as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 205/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. O vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 205/2019, de autoria do Executivo Municipal, que institui as diretrizes curriculares da educação infantil municipal, tem relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise e obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre as diretrizes curriculares para a educação infantil do município de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Lido em plenário no dia 27 de maio do corrente ano, durante a 8ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Dentre elas, aqui o anexo único do projeto informa que Maria Cleidson Mendes Robert foi uma professora que se dedicou à educação do município. Seu nome foi apresentado e aceito pela Câmara Municipal para intitular a creche escola, sendo tal fato inverídico,
uma vez que a nomeação se deu irregularmente por ato unilateral do Executivo. Foi necessária a apresentação e aprovação do projeto de lei número 225 para sanar o vício apontado. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município, isto posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente. É o que tenho a manifestar, Sala das Comissões, 6 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 205/2019, voto. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados após analisar o projeto de lei número 205/2019, de autoria do Executivo Municipal, que institui as diretrizes curriculares da educação infantil municipal, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos da redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente Comissão Permanente. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 6 de novembro de 2019, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Coloco em discussão o projeto de lei 205/2019, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão? O projeto de lei 205/2019, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 233/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 233/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O vereador que subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 233/2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a suplementação de verba do orçamento vigente, tem relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Lida em plenário no dia 29 de outubro do corrente ano, durante a 10ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico desta Casa Legislativa, parecer jurídico 105/2019, observando e salientado pelo doutor Procurador, aduímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opino em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente Comissão Permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 233/2019, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar, Sala das Comissões, 6 de novembro de 2019, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 233/2019, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 233/2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre suplementação de verba do orçamento vigente. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, das comissões 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador José Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Presidente, peço a palavra. Conceda a palavra.
Senhor presidente, dispensando as formalidades legais, Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer o projeto de lei número 233/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 233/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a suplementação de verba no orçamento vigente, tem relatado o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Serviços e Obras Públicas para análise e obediência ao disposto no artigo 64 do novo Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Lida em plenário, no dia 29 de outubro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado um competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com a sua redação original. Em continuidade, a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social também emitiu parecer favorável. Conclusão. Após examinar o projeto de lei, não foi encontrado nenhum outro apontamento a ser feito quanto ao mérito dentro dos parâmetros que a presente comissão permanente tem o dever de assinalar, sendo completamente favorável. Nesse sentido, opino pela tramitação da referida proposição de acordo com sua redação original. É o que tenho a manifestar, Sala das Comissões, 6 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Serviços e Obras Públicas, parecer o projeto de lei número 233/2019, voto. A Comissão de Serviços e Obras Públicas, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de lei número 233/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a suplementação de verba no orçamento vigente, em conformidade com a aprovação do relatório exarado e das conclusões exaradas pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação em conformidade com a sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 6 de novembro de 2019, vereador Altino de Paulo Salgado, presidente, vereador Jair Matias de Oliveira, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer ao projeto de lei número 233/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 233/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a suplementação de verba no orçamento vigente, tem relatado o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise e obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Lida em plenário, no dia 29 de outubro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu relatório pela aprovação em conformidade com a sua redação original. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos da redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município. Isto posto, sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É o que tenho a manifestar, Sala das Comissões, 6 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer ao projeto de lei número 233/2019, voto. A Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados após analisar o projeto de lei número 233/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a suplementação de verba do orçamento vigente, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos da redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. É esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, Sala das Comissões, 6 de novembro de 2019, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 233/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência,
analisando o projeto de lei 233 de 2019 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a suplementação de verba do orçamento vigente, tem relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Finanças e Orçamento para análise em obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Lida plenária no dia 29 de outubro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Em continuidade, a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social também emitiu parecer favorável. Do mesmo modo, foi exarado parecer favorável à redação original pela Comissão de Obras e Serviços Públicos. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela Lei Orgânica do Município, bem como está em conformidade com a legislação vigente, valendo destacar que as dúvidas foram sanadas e os esclarecimentos foram prestados por ocasião da competente audiência pública junto à assessoria da Casa. Diante do exposto, sou pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 233 de 2019, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar, salas comissões 6 de novembro de 2019, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer, projeto de lei 233 de 2019, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados após analisar o projeto de lei 233 de 2019, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a suplementação de verba do orçamento vigente em conformidade com as conclusões do relatório, exarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, salas comissões 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloca em discussão o projeto de lei 233/2019, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão. O projeto de lei 233/2019, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos no processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto o vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim. Como voto o vereador Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto o vereador Fábio Luiz dos Santos Silva? Sim. Como voto o vereador Jair Matias de Oliveira? Voto sim. Como voto o vereador Jorge Luiz Pereira? Sim. Como voto o vereador José Alencar Guimarães Nunes? Sim. Como voto a vereadora Josiana Cristina da Silva Costa? Voto sim, seu secretário. Como voto o vereador Matheus Zé da Silva? Voto sim, senhor secretário. E como voto o vereador Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 233 de 2019 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de lei 234/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social e Comissão de Finanças e Orçamento que façam a leitura de seus pareceres. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer o projeto de lei 234 de 2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que este subscreve, atendendo ao respeitável despacho de vossa excelência, analisando o projeto de lei 234 de 2019 de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre autorização para alterações do plano plurianual na lei das diretrizes orçamentárias e a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, tem o relatório que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62.1 do novo regimento interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Lida plenária no dia 29 de outubro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico 106 de 2019, observando o salientado pelo doutor Procurador, anuímos que a propositura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opino em conformidade com o parecer apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente propositura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de lei 234 de 2019, de acordo com sua redação original. É o que tem a manifestar salas comissões 6 de novembro de 2019, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de lei 234/2019, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracionados, após analisar o projeto de lei 234/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para alterações do Plano Plurianual de Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opino por sua aprovação nos termos da redação original, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões, 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador José Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador Gus Fala, secretário Fábio Luiz Santos Silva. Senhor presidente, passa a palavra. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 234/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei número 234/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para alterações no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, tem relatório que se segue. O projeto versa a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise e obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, lida em plenário no dia 29 de outubro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária. Foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Conclusão: adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos da redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o desenvolvimento do município, isto posto, só pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente. É esse o parecer e o que tenho a manifestar, sala das comissões, 6 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de lei número 234/2019, voto. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infraassinados após analisar o projeto de lei número 234/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização para alterações do Plano Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos da redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. É esse o parecer da presente comissão, salvo o maior juízo, sala das comissões, 6 de novembro de 2019, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Senhor presidente. Conceda a palavra. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei 234/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 234/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para alterações do Plano Plurianual de Lei de Diretrizes Orçamentárias e abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, tem o relatório que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência ao disposto no artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo dispor sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Líder plenário no dia 29 de outubro do corrente ano, durante a 16ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original. Posteriormente, em análise pela Comissão Temática de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, foi exarado o competente parecer favorável à tramitação. Conclusão: destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente, valendo destacar que as dúvidas foram sanadas e esclarecimentos foram prestados
por ocasião da competente audiência pública junto à assessoria da Casa. Diante do exposto, pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 234/2019, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar, salvo as comissões 6 de novembro de 2019, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer projeto de lei 234/2019, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados, após analisar o projeto de lei 234/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para alterações de plano plurianual de lei de diretrizes orçamentárias e abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Em conformidade com as conclusões do relatório exarado pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de lei nos termos de sua redação original. É esse o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, salvo as comissões 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, vereador que os fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloca em discussão o projeto de lei 234/2019, de autoria do Executivo Municipal. Em discussão? Em discussão? Só para deixar bem claro, posso fazer um comentário só da mesa mesmo? É um projeto de R$45 mil de alteração de peças para o ensino, para a educação, né? Que, se eu não me engano, não sei se é esse, não sei, acho que é isso aí. Então é para apoio financeiro aos municípios de manutenção de ensino infantil, novas turmas. O projeto de lei 234/2019, de autoria do Executivo Municipal, está em votação. Procederemos o processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como voto, vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Como voto, vereador Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto, vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Como voto, vereador Jair Matias Oliveira. Voto sim. Como voto, vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Como voto, vereador José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Como voto, vereadora Josiana Cristina da Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Como voto, vereador Matheus Zé da Silva. Voto sim, senhor secretário. Como voto, vereador Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal 234/2019 foi aprovado por todos. Passamos à discussão e deliberação do projeto de resolução 003/2019. Peço aos secretários da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social que façam a leitura de seus pareceres. As palavras, senhor presidente. A palavra. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de resolução 3/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o vereador que este subscreve atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de lei 3/2019 de autoria do Legislativo Municipal que cria medalha de mérito do professor Miguel Reale a ser dada àqueles que mais se destacaram na comunidade local, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise sobre os ângulos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, em obediência ao disposto no artigo 62(1) do novo regimento interno. Trata-se de proposição de resolução que objetiva a criação de medalha do mérito do professor Miguel Reale a ser dada àqueles que mais se destacaram na comunidade local. Líder plenário no dia 30 de setembro do corrente ano, durante a 14ª sessão ordinária, foi exarado competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes, opinando pela aprovação. Conclusão. Em análise ao parecer jurídico emitido pelo doutor Procurador Jurídico dessa Casa Legislativa, parecer jurídico 89/2019, tendo em vista juntados dos anexos fiscais, tenho que a postura está apta quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. Assim, opino em conformidade com o parecer apresentado, jurídico apresentado acima, ou seja, pela aptidão da presente postura dentro do campo de análise da presente comissão permanente. Isto posto, sou pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do projeto de resolução 3/2019 de autoria do Legislativo Municipal de acordo com a redação original.
É o que tem a manifestar, salas das comissões 6 de novembro de 2019, vereador Fábio Luiz Santos Silva, secretário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de resolução 3 de 2019, de autoria do Legislativo, voto. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de resolução 3 de 2019, de autoria do Legislativo Municipal, que cria medalha de mérito do professor Miguel Reale a ser dada àqueles que mais se destacaram à comunidade local. Em conformidade com as conclusões do relatório zarado pelo secretário vereador Fábio Luiz Santos Silva, opina por sua aprovação nos termos de sua redação original, por entender que a referida posição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. É esse parecer da presente comissão, salvo maior juízo, salas das comissões 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereador Josiana Cristina da Silva Costa, vice-presidente, e vereador vos fala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Senhor presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando então as formalidades legais, Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, para ser o projeto de resolução número 03/2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, o vereador que subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de resolução número 03/2019, de autoria do Legislativo Municipal, que cria a medalha de mérito do professor Miguel Reale e a ser dada àqueles que mais se destacaram na comunidade local. O projeto vem essa Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para análise em obediência ao disposto no artigo 65 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de resolução que objetiva a criação de medalha de mérito do professor Miguel Reale a ser dada àqueles que mais se destacaram na comunidade local. Lida em plenário no dia 30 de setembro do corrente ano, durante a 14ª sessão ordinária, foi zarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Opinando pela aprovação. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer pela aprovação. Conclusão. Adiro ao parecer apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e opino pela tramitação da referida proposição nos termos de sua redação original. Considero o projeto de relevante interesse para o município, isto posto sou pela aprovação do projeto dentro do campo de análise da presente comissão permanente, é o que tenho a manifestar, sala das comissões, 6 de novembro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, parecer o projeto de resolução número 03/2019. Voto. Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social, por seus membros infracinados, após analisar o projeto de resolução número 03/2019, de autoria do Legislativo Municipal, que cria medalha de mérito do professor Miguel Reale a ser dada àqueles que mais se destacaram na comunidade local, em conformidade com a aprovação do relatório exarado pelo vereador Jorge Luiz Pereira, opina por sua tramitação nos termos de sua redação original, por entender que o referido projeto está em consonância com as legislações vigentes, bem como atende aos interesses da presente comissão permanente. Esse é o parecer da presente comissão, salvo maior juízo, sala das comissões, 6 de novembro de 2019, vereador José Alencar Guimarães Nunes, presidente, vereador Benedito Donizete Santana, vice-presidente, e vereador Jorge Luiz Pereira, secretário. Senhor presidente. Conceda a palavra. Dispensando as formalidades, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de resolução 3 de 2019, relatório. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador que abaixo subscreve, atendendo ao respeitável despacho de Vossa Excelência, analisando o projeto de resolução 3 de 2019, de autoria do Legislativo Municipal, que cria a medalha de mérito do professor Miguel Reale a ser dada àqueles que mais se destacaram na comunidade local, tem a relatar o que se segue. O projeto vem a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e obediência no disposto do artigo 63 do Regimento Interno. Trata-se de proposição de resolução que objetiva a criação de medalha de mérito do professor Miguel Reale a ser dada àqueles que mais se destacaram na comunidade local. Lida em plenário no dia 30 de setembro do corrente ano, durante a 14ª sessão ordinária, foi exarado o competente parecer jurídico por parte da Procuradoria Jurídica da Casa, fazendo diversas observações pertinentes. Opinando pela aprovação. Posteriormente, a propositura foi encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que emitiu o relatório pela aprovação em conformidade com sua redação original, assim como a Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social. Conclusão. Destaque-se que, de acordo com o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de resolução em análise obedece às regras impostas pela lei orgânica do município, bem como está em conformidade com a legislação vigente. Diante do exposto pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de resolução 3 de 2019, de acordo com a redação original. É o que tem a manifestar salas das comissões 6 de novembro de 2019, vereador que fala, secretário Fábio Luiz Santos Silva. Comissão de Finanças e Orçamento,
Parecer projeto de resolução 3 de 2019, voto. A Comissão de Finanças e Orçamento, por seus membros infracionados após analisar o projeto de resolução 3 de 2019, de autoria legislativa municipal, que cria medalha de mérito do professor Miguel Reale a ser dada àqueles que mais se destacaram na comunidade local, em conformidade com as conclusões dos relatórios arados pelo secretário vereador Jorge Luiz Pereira, opina pela aprovação do referido projeto de resolução nos termos de sua redação original. É esse parecer do presidente da comissão, salvo o maior juízo das comissões 6 de novembro de 2019, vereador Paulo Cândido Ribeiro, presidente, vereadora Josiane Cristina da Silva Costa, vice-presidente, e vereador Gusfala, secretário Fábio Luiz dos Santos Silva. Coloco em discussão o projeto de resolução 03/2019, de autoria do Legislativo Municipal. Em discussão. Presidente, peço a palavra. Conceda a palavra. Senhor presidente, dispensando então as formalidades locais, as formalidades legais, gostaria de agradecer a assessoria jurídica da casa, especialmente Dr. Lucas, que muito contribuiu para o desenvolvimento da elaboração do presente projeto de resolução. Então, de parabéns, senhor presidente, a assessoria jurídica da casa, mais uma vez mostrando a sua competência. O grande projeto, né, visa então de uma certa forma homenagear os munícipes que mais se destacaram na comunidade local. Quando foi reformado a lei orgânica, o regimento interno, então, já previa já a concessão desse título, a concessão dessa medalha aos munícipes que mais se destacaram. Então, o presente projeto de resolução, ele apenas regulamenta aquilo que foi previsto nas legislaturas anteriores. Cada vereador só pode conceder apenas uma honraria a um munícipe, então é raro, por ser tão raro é bastante precioso, né? Não vai onerar os cofres públicos, já vista que uma medalha dessa custa, é um valor, não é um valor assim, astronômico, é um valor considerável, mas são só munícipes de São Bento, não há previsão para concessão para personalidades de fora, a não ser que lá na frente possa alterar as legislações e lá no futuro possa se conceder, mas isso é uma coisa que para ser discutido lá na frente. Então, acho importante, um importante projeto de resolução, né, visa aí, de uma certa forma, homenagear, né, os munícipes que mais contribuíram, né, para o desenvolvimento do município, e tem bastante, viu? Né? Não só no âmbito social, mas como no âmbito educacional, no âmbito cultural, pessoas que se dedicam muito para que São Bento possa evoluir, possa caminhar aí a passos largos rumo ao desenvolvimento. Então, nada mais justo que homenagear essas pessoas em vidas, né? Vamos dizer assim, a maior honraria que essa pessoa, cidadão sementista, pode receber da Câmara Municipal é uma moção de congratulações, né? Então, esse projeto de resolução, ele vai além, porque concede, né, uma medalha, e uma medalha que tem em Taubaté, acabou de ler o primeiro secretário, quando li o Aricara, a comenda Jacques Félix, Piranguinho ali tem uma medalha, chama-se Maria Max, né? E o nosso município aí pretende criar essa, espero, né, passar por unanimidade, essa medalha, Miguel Reale, professor Miguel Reale, nossa maior personalidade, um dos maiores juristas do século passado, e estava lendo o relatório, né, dia 6 de novembro, né? Então 110 anos do nascimento, né, de Miguel Reale. Então, por sorte, ali conseguiu a comissão, ela lê, ela dá os pareceres no mesmo dia em que seria comemorado os 110 anos de nascimento de Miguel Reale, né? Um grande jurista, uma grande personalidade reconhecida em todo
em todo o universo acadêmico brasileiro e também internacional. Um grande jurista, uma grande homenagem, um justo reconhecimento que o município de São Bento do Sapucaí faz a esse grande sementista Miguel Reale. E sorte aí, parabéns aí, lá no futuro as pessoas que poderão fazer jus ao mérito de estar recebendo aí essa condecoração, né? Acredito que terão filas de espera aí para poder receber, mas como ela é muito rara, porque cada vereador pode conceder apenas uma medalha a cada 4 anos, né, em apenas uma legislatura, então lá no futuro eu espero eu espero estar aqui presente para poder ver aí esses munícipes recebendo essa condecoração. É tudo, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Então, o projeto de resolução 03/2019, de autoria do Legislativo, está em votação. Procederemos no processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como vota o vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim. Como vota o vereador Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto vereador Fábio Luiz Santos Silva? Sim. Como vota o vereador Jair Matias de Oliveira? Voto sim. Como vota o vereador Jorge Luiz Pereira? Sim. Como vota o vereador José Alencar Guimarães Nunes? Sim. Como vota o vereador Josiano Cristina da Silva Costa? Voto sim, seu secretário. Como vota o vereador Matheus Zé da Silva? Voto sim, senhor secretário. Como vota o vereador Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário. O projeto de resolução de autoria do Legislativo Municipal 3/2019 foi aprovado por todos. Passamos agora à tramitação dos requerimentos. O requerimento 91/2019, que requer cópia de convênio referente à lei número 1860, de 15 de fevereiro de 2017, está em discussão. Em discussão. O requerimento 91/2019 está em votação. Os vereadores que forem a favor, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. Requerimento 92/2019, que requer informações acerca da extensão de rede de água na Estrada Municipal Adolfo Alves, bairro do Caracol, está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, membros da mesa diretora, novos colegas vereadores, boa noite. Boa noite aí aos munícipes aqui presentes. Obrigado pela presença. Também aqueles que nos acompanham através da Rádio Câmara, Facebook, também uma boa noite. Antes de falar do requerimento, parabenizar aí os organizadores da festa cavalgada, né, de ontem. Não pude estar presente, mas tenho a informação que foi muito boa. Graças a Deus correu tudo bem. Isso que é importante, né? A gente contribuindo aí com o CEPROCON, fazendo essa festa e a festa sendo bonita, sem problema, e isso que é importante para nós, né? Então, falar um pouco do requerimento, né? Um requerimento aí de grande importância, o fato que moradores daquela localidade ajudaram, contribuíram, pagaram, né, na extensão de rede e não obtêm a água, né? A água foi até o barracão e os moradores ali então ficaram a ver navios, porque ajudaram a pagar e não foram contemplados. Então, é uma forma de requerimento. Depois talvez a gente possa estar indo até na Sabesp também, né, conversando sobre essa situação, qual o motivo. Aí eu fui informado que eles não poderiam colocar o relógio de água lá em cima, teriam que colocar na beira do asfalto. Mas como que você vai colocar um relógio de água na beira do asfalto se pertence também ao DR, né? Não existe isso. Então, é até um requerimento de grande importância para a gente saber se realmente isso procede ou por que não pode colocar naquela localidade e também por como que as pessoas pagaram, né? Se pagaram, então tem o direito. Então, é um requerimento aí, espero contar com a colaboração de todos os vereadores, tá bom? Muito obrigado. Em discussão. O requerimento 92/2019 está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pelos novos vereadores. O requerimento 93/2019, que requer informações acerca da situação das obras do Estádio Municipal Benedito Gomes de Souza, está em discussão. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Conceda a palavra.
Dispensando as formalidades, uma boa noite àqueles que chegam pelas redes sociais e Facebook, sejam sempre bem-vindos. Eu não ia falar sobre esse requerimento, tendo em vista que eu já havia falado da minha tribuna livre, né? Mas é só um alerta para o prefeito, sobre, além dessa obra do Estádio Benedito Gomes de Souza, na qual nós já cobramos através de ofício, e até agora não se viu fazer nada através das trincas que estão aparecendo no local, sendo que elas foram inauguradas no dia 16 de agosto, no dia do aniversário da cidade, né? Então, o que acontece? Não só essa obra, como as obras do município que vêm ocorrendo, né, sobre os pisos que estão soltando, sobre ali na ponte indo para Paraisópolis, onde colocou o guarda-rei de um lado, mas a calçada vai e o fim dela é o rio. E já cobramos através de ofício para que a empresa colocasse um guarda-rei ou alguma coisa ali. Qualquer hora vai cair até adulto. Se alguém estiver olhando no celular, for andando olhando no celular, vai cair lá embaixo no rio, né? Um exemplo. E além disso, mais uma vez sobre a ciclovia, nós cobramos, fiz ofício. Esse é o primeiro requerimento que eu fiz da arquibancada, cobrando que atitudes foram tomadas. O próximo será da ciclovia. Se alguém tiver a oportunidade de caminhar de a pé, melhorou em 100% lá a vida das mães que levam seus alunos, seus filhos para a creche. Mas é desperdício de dinheiro público. Então, acho que tem que ter uma fiscalização a mais na porta da prefeitura. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de caminhar dali onde começa, que é perto da casa do Afonso, do Fórum, até a prefeitura, vocês vão ver que aquele asfalto da ciclovia está todo rachado, né? Vira e mexe estão capinando o asfalto agora, porque o capim está crescendo. E depois de eu ter falado aqui, vira e mexe estão capinando. Mas agora que choveu e fez sol, vai lá para vocês verem quanto capim brotou no meio do asfalto. O único lugar que eu vejo que brota capim no meio do asfalto. Pois não, vereador? Aí, ó. Usar um pouquinho do seu tempo. Pois não? Estou vendo o senhor falando dos carçamentos que estão fazendo na beira da nossa cidade. Eu estou com um problema que até, inclusive, vou fiscalizar amanhã, cedo, esses pontos de comércio no nosso município, que estão usando as calçadas para pôr na mesa, para atender o pessoal, e aonde está impedindo de passar pedestre, pessoas de cadeira de rodas, estão ter que entrando dentro da pista para poder passar, porque as mesas e as cadeiras estão ficando em cima das calçadas. Então, eu queria ver também se a gente consegue fazer um requerimento aqui dentro, presidente da casa, para a gente tirar essas mesas que estão dentro da calçada, para recolher para dentro do estabelecimento. E esse que o senhor está falando, o senhor está completamente com razão, porque os pisos estão soltando tudo mesmo também, já estive vendo isso, tá bom? Obrigado. Então, obrigado pela fala. O que a gente, quando a gente fala aqui, a gente caminha ofício, o ofício é uma maneira da gente se assegurar, porque depois, mais para frente, se a prefeitura não tomou atitude, a gente denuncia no Tribunal de Contas. E é também no Ministério Público, mas o Tribunal de Contas é onde dá mais resultado. Em referência ao que você falou, vereador, eu concordo em certas partes. Eu acho que tem que ter uma fiscalização por parte do Executivo para ver o limite dessas coisas que estão na calçada, porque não pode atrapalhar ninguém passar, principalmente um cadeirante. Mas sou contra, inclusive existe essa lei, sou contra a cobrança de mesa. Eu acho que poderia ter uma regulamentação, tipo assim, o máximo, mas essa lei foi feita para mim na época que eu tinha bar. Então eles cobravam, na época era R$50 por mesa e R$50 por cadeira, e essa lei está até hoje, né? Eu não sou a favor, porque nosso município é uma das cidades que mais paga esse imposto do estado de São Paulo. E cobrar mais isso de um comerciante, onde gera emprego, gera um monte de coisa, eu acho erradíssimo. Agora, que tem que ter uma fiscalização que não atrapalhe, que tenha limite, eu concordo. Mas na discussão que eu vim falar aqui sobre as obras do município, então que o prefeito se atente, se cobre mais. Às vezes a cobrança é verbalmente, mas faça uma cobrança por papel, né? Eu sei que essa empresa está fazendo algo, está correndo atrás, fazendo até sem dinheiro, porque às vezes não depositário estão fazendo porque essa empresa tem dinheiro, né? Mas eu não tenho medo de falar, porque eu já falei dessa empresa aqui. A pessoa um dia foi fazer a Rua Bela Vista, pediu para guardar a máquina em casa, guardou em casa. Depois que eu falei a verdade aqui sobre o capim crescendo na ciclovia e sobre as outras obras que estão acontecendo no município, o encarregado deu hora na minha cara, né? Já falei nessa tribuna aqui. Então não quero me importar, eu trabalho para o povo de São Bento. Não trabalho para encarregado nenhum, não trabalho para empresa nenhuma e trabalho em prol do município. Se o prefeito estiver do lado certo, estou junto, se não tiver, estou fora. Em discussão, requerimento 93.
Requerimento 93 está em votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado pelos 9 vereadores. Passamos à discussão e deliberação da moção 21/2019, que trata de moção de pesar pelo falecimento do vereador paraisópolense João Bosco de Brito. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, membros da mesa, colegas de plenários, visitantes aqui presentes, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também aos ouvintes da Rádio Câmara, Facebook, aos funcionários desta casa. Gostaria de deixar registrado nesta noite o nosso sentimento aos familiares do ex-prefeito, ex-vereador, o João Bosco de Brito. Foi professor, Dr. Genésio Cândido Pereira, foi meu professor, acho que foi professor de muitos daqui nessa casa. Ele um professor brincalhão e sempre dedicado à política de Paraisópolis. Então fica nosso aqui os sentimentos aos familiares e saudade do prefeito João Bosco de Paraisópolis. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão. Também queria deixar aqui uma palavra, uma pessoa que contribuiu para o município de Paraisópolis, uma pessoa que contribuiu para o nosso, que foi professor aqui, uma pessoa que sempre estava lá na Fazenda do Estado, uma pessoa que também não tenho muito, tenho de falar muitas coisas boas deles, então que Deus possa receber de braço aberto. Em discussão. A moção 21/2019 está em votação. Procederemos o processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Assim, convido aos vereadores que responderem sim, se favoráveis à moção 21/2019 e não, se contrários. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Como vota o vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim. Como vota o vereador Benedito Donizete Santana? Voto sim. Como voto o vereador Fábio Luiz Santos Silva? Sim. Como vota o vereador Jair Matias de Oliveira? Voto sim. Como vota o vereador Jorge Luiz Pereira? Sim. Como vota o vereador José Alencar Guimarães Nunes? Sim. Como vota a vereadora Josiana Cristina Silva Costa? Voto sim, senhor secretário. Como vota o vereador Matheus Zé da Silva? Voto sim, senhor secretário. Como vota o vereador Paulo Cândido Ribeiro? Voto sim, senhor secretário. A moção 21/2019 foi aprovada por todos. Passamos à discussão e deliberação da moção 22/2019, que trata-se de moção de pesar pelo falecimento do ex-deputado federal Ari Cara José. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Senhor presidente, membros da mesa, colegas de plenário, visitantes presentes. É uma outra moção de pesar pelo falecimento do deputado Ari Cara José, que eu tive o prazer imenso de conhecê-lo, de trabalhar junto com ele. E ele nos ajudou muito, a nossa cidade, na época de deputado estadual, deputado federal, mandando recurso para a saúde, para o posto de saúde, para a Santa Casa. Nos ajudou nas indicações referente à bolsa de estudo na Unital. O deputado Ari Cara, ele era muito atencioso nesse sentido. Acho que o meu não tem. E um deles Tem um negócio de mesa. estava aqui presente, agora há pouco já saiu, o Dr. Luiz Rodolfo. Ele foi presenteado com bolsa de estudo na Unital através do deputado Ari Cara. Então fica nosso sentimento aos familiares e o registro nessa noite. Muito obrigado. Em discussão. A moção 22 está em votação. Procederemos o processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Assim, convido os vereadores a responderem sim, se favorável à moção 22, e não, se contrários. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamar os vereadores, tomando notas de suas respectivas respostas. Como vota o vereador Altino de Paulo Salgado? Voto sim.
Com o voto do vereador Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Com o voto do vereador Jair Macius Oliveira. Voto sim. Com o voto do vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Com o voto do vereador José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Com o voto do vereador Josiane Cristina da Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Com o voto do vereador Matheus Zé da Silva. Voto sim, senhor secretário. E com o voto do vereador Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. A moção 22/2019 foi aprovada por todos. Passamos à discussão e deliberação da moção 23/2019, que trata-se de moção de apelo ao diretor regional do Departamento de Estradas e Rodagem Peço a palavra, senhor presidente. para a execução de projeto de acesso ao bairro do Pinheiro em discussão. Peço a palavra, senhor Conceda a palavra. Senhor presidente, por uma questão de ordem, Pinheiros? Serrano? Desculpa. A execução do projeto de acesso ao bairro do Serrano em discussão. Senhor presidente, membros da mesa, colegas de plenários, visitantes presentes, é uma moção de grande importância, mas eu gostaria de fazer um registro. Eu já tinha feito um ofício, uma indicação nesse sentido, e o prefeito já encaminhou ao departamento da prefeitura, já foi feito o projeto, eu já tenho cópia do projeto, já encaminhou ao projeto para o DAD também já fez o projeto, já devolveu para a prefeitura e também nós já temos cópia do projeto. Então, essa moção vai mais para engrandecer ao Dr. Júnior, né, os membros dos diretores do DR, para que reforça a importância desse trajeto da rotatória. Isso vai nos ajudar muito, vai valorizar o bairro do Serrano, vai diminuir os acidentes que tem no local. Então, é de grande importância. Em discussão. A moção 23, que trata de moção de apelo ao diretor regional do Departamento de Estrada de Rodagem para execução do projeto de acesso ao bairro do Serrano, está em votação. Procederemos ao processo de votação nominal em conformidade com os artigos 289 e seguintes do Regimento Interno. Assim, convido os vereadores a responderem sim, se favorável, à moção 23/2019 e não, se contrários. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores, tomando nota de suas respectivas respostas. Com o voto do vereador Altino de Paulo Salgado. Voto sim. Com o voto do vereador Benedito Donizete Santana. Voto sim. Como voto vereador Fábio Luiz Santos Silva. Sim. Com o voto do vereador Jair Macius Oliveira. Voto sim. Com o voto do vereador Jorge Luiz Pereira. Sim. Com o voto do vereador José Alencar Guimarães Nunes. Sim. Com o voto do vereador Josiane Cristina da Silva Costa. Voto sim, seu secretário. Com o voto do vereador Matheus Zé da Silva. Voto sim, senhor secretário. Com o voto do vereador Paulo Cândido Ribeiro. Voto sim, senhor secretário. A moção 23/2019 foi aprovada por todos. Aqui tem 3 comunicados, né? Amanhã haverá uma reunião com o pessoal da CBH, né? SM, que é o Comitê de Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira. Será no auditório da Prefeitura, às 9h30 da manhã. Eu acho de quem puder ir, eu acho que é muito importante, sobre a construção do gabião na rua Castorino, no Gomes, né? É um dos assuntos, né? Então, amanhã, dia 12, às 9h30, no auditório da Prefeitura Municipal. Ia ser no bairro do Quilombo, mas mudaram para a Prefeitura. Também amanhã, às 16 horas, terá uma reunião com a secretária de Saúde, Ana Catarina Martins Bonassi, no gabinete do prefeito, às 16 horas. Então, a prestação de conta da Santa Casa, eu acho que também muito importante, nós, vereadores que puderem ir, né, para a gente estar por dentro do assunto que está acontecendo. Então, amanhã às 16 horas, no gabinete do prefeito. E é bom para quem tem alguma dúvida com o prefeito também, após a reunião já pode tirar algumas dúvidas, né?
Então não tá certo ainda, mas na quarta-feira provavelmente a gente vai ter uma reunião com o juiz e o promotor do nosso município de assunto de interesse do nosso município. Está pré-agendado para as 16 horas no fórum, né? Então, mas amanhã vou falar com a Claudinha, a gente confirmando direito se o horário e o dia está confirmado perante o juiz e o promotor. A gente vai colocar no grupo da Câmara Municipal, tá bom? Só para deixar bem claro, as reuniões do dia de amanhã, eu vou fazer o máximo para poder chegar na reunião da saúde. Eu não gosto de faltar, eu gosto de estar presente. Eu sei que a do Jorge de manhã das bacias, eu sei que o Jorge é frequente nelas, depois eu posso pedir informação para ele. Mas essa da saúde eu gostaria muito de estar presente, eu não sei se vou chegar a tempo. Se não chegar a tempo, depois eu vou estar na saúde, porque eu vou ter que ir no médico amanhã, já estava agendado. Ok? Obrigado. Então provavelmente eu vou também nessa uma do Comitê de Bacias e irei também nas 16 horas com a secretária de Saúde. E também, só reforçando, da reunião da gente com as crianças da CEMEI, na quarta-feira, às 9h30, e gostaria, na medida possível, contar com a presença dos nobres, e será transmitido, tá bom? Então, eu agradeço. Então, não havendo mais nada a tratar, né? Eu agradeço a presença de todos, dos nobres vereadores, funcionários da Câmara, município aqui presente até esse momento, Rádio Câmara que nos ouve, e Facebook que nos acompanha, né? Através de redes sociais. Boa noite a todos e que Deus ilumine a nossa vida.